Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos um segundo. Pai, nós estamos aqui e queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir-te. Tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que esse ambiente seja um ambiente propício para ti, Pai. Que tenha a tua atmosfera. Nós precisamos de ti, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Senhor, coloca por terra todo o jugo, todo e qualquer altivez, toda e qualquer resistência. Espírito Santo, que tu tenhas a liberdade para manifestar o teu poder, para visitar o profundo, curar, libertar, salvar, transformar, reformar. Que o Senhor faça, Pai, que o Senhor caminhe neste lugar, manifeste a tua glória, que o Senhor entre com a tua nuvem de glória neste lugar, ó Pai, porque estamos passando dias aparentemente difíceis, mas o Senhor disse que estaria conosco, e o Senhor está conosco, e o Senhor quer nos mostrar a glória que nos espera, a glória vindoura, Pai, que será maior do que a primeira, Pai. Há algo muito poderoso que o Senhor está fazendo, que o Senhor está construindo, Pai, no reino do Espírito, e que o Senhor há de manifestar, ó Pai, levantar uma igreja, para que o mundo saiba que tu fostes enviado, uma igreja que ande em unidade, ande em comunhão, Pai, e a tua palavra possa ser levada nos quatro cantos da terra, de uma maneira muito forte e poderosa, Senhor, e que o Senhor fale nesta noite, poderosamente, em nome de Jesus, amém. Geralmente quando nós ministramos na quinta, chega na sexta, o coração já fica incomodado, borbulhando, pensando no culto do domingo, no que pregar. Então você já entra numa busca automática. Mas depois dessa quinta, quando chegou na sexta, todos sabíamos que de manhã, no culto da manhã, ia vir o Tom Molinari ministrar a palavra. Então eu fiquei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar buscando a palavra, porque eu faço isso normalmente já, mesmo durante a semana. Chega na terça, você já fica pensando na quinta, então você já vai buscar a palavra. E só que dessa vez eu não fui. E eu falei assim: Espírito Santo, que tu possas transmitir aquilo que tu queres falar. Que o Senhor tenha liberdade para falar aquilo que o Senhor quiser. Eu não vou buscar por mim mesmo. E quando eu estava em casa, agora, antes de vir para cá, eu ouvi claro o Espírito de Deus falar comigo e transmitir ao meu espírito, dizendo assim: tem muita gente que está caminhando na escuridão de graça, está em aflição, em desespero, de graça, porque eu estou com eles, mas eles não notam isso, eles ficam pensando no seu problema, na sua situação aparentemente aflitiva, e ficam somente prestando atenção na escuridão, nos problemas. E o poder de Deus, que quer iluminar o caminho, é deixado de lado, e as pessoas continuam caminhando preocupadas, desesperadas, sendo que o Senhor é com cada um, com todo aquele que nele crê, ele não deixará confundido, diz a palavra. Então, eu não quero ficar confundido, e também não quero que você fique confundido, porque o Senhor é contigo, isso é uma coisa líquida e certa. E pensando nisso, nós muitas vezes olhamos e ficamos prestando atenção no que está acontecendo na nação. É uma coisa problemática, é uma coisa complicada, aparentemente é. Mas eu dei uma resposta para uma pessoa, um belo dia, que é um membro daqui, que ele ficou falando, Dilma, não sei o que, o governo, e papapá. Eu falei o seguinte: olha,
Deus colocou a Dilma lá. Sabe por quê? Para aparecer tudo que está aparecendo. Porque se não fosse ela, as coisas talvez não tivessem aparecendo como estão aparecendo agora. E a palavra de Deus diz isso muito claro. Ele levanta reis e depõe reis. Deus continua no controle, Ele não perdeu o controle e nunca perderá o controle. E nesses momentos que parecem momentos lúgubres ou momentos de trevas na nossa vida, que parece que estamos caminhando na escuridão, são justamente momentos em que mais Deus está trabalhando, e são momentos que muitas vezes mais Deus quer falar ao teu coração. Mas Ele só quer uma coisa, que você preste atenção nele, que você dê ouvidos a Ele, que você pare para ouvir, pare de ficar desesperado, e comece a prestar atenção em Deus, porque com certeza Ele vai falar ao teu coração. Ele vai falar, porque quer queira ou não, Ele tem falado conosco, muitas coisas Ele tem falado, e há momentos sublimes, específicos, que Ele vai dizer algo muito importante na sua vida. E nos momentos que parece que Ele não vai falar, e parece que você não vai ouvir a sua voz, são justamente nesses momentos que mais Deus quer se manifestar e quer abrir os céus sobre a tua vida. Teve um momento muito escuro na vida de Jacó, e eu quero que você abra a sua Bíblia, começar lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. No momento que Jacó estava fugindo do seu irmão, e era um momento de muita aparente escuridão na vida dele. Que parece que ele não estava vendo luz nenhuma, porque ele estava fugindo do seu irmão, Esaú. Ele sabia que ele tinha feito uma bobagem, e que naquele momento na vida dele, parece que ele estava tateando, ele não estava encontrando solução, ele não estava encontrando uma resposta. O céu parecia estar de bronze sobre a vida dele. Bronze é um dos metais mais duros. E às vezes a nossa vida parece que está assim. Parece que você não está vendo resposta, parece que está tudo escuro, ou parece que está tudo nublado, mas é nesse momento que Deus vai falar. Aleluia. Porque Ele é Deus, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo o autor e consumador da tua fé. E eu quero dizer algo, é no momento em que mais você precisa acreditar e deixar viva a esperança que faz parte da sua vida. Cristo, a esperança da glória. E aqui aconteceu o seguinte, naquela fuga desenfreada e desesperada, partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Interessante que Harã, onde Abraão tinha parado também, e onde Deus apareceu a ele. Onde Deus aparece, ou melhor dizendo, onde Deus fala com você, é justamente onde Ele abriu um portal, onde vai marcar a sua vida, e é justamente onde você não vai se esquecer mais daquele momento específico, que Deus falou, que Deus determinou algo sobre a tua vida, que Deus lhe fez uma promessa, que Deus trouxe uma revelação em teu espírito. Aquilo vai marcar a sua vida, como tinha marcado a vida de Abraão, que era patriarca de Jacó, pai de Isaac, que era o pai de Jacó. Deus tinha aparecido a ele justamente em Harã.
porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Já pensou um homem sozinho, na escuridão, no meio de um deserto? Fala, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Encontro uma pedra. Eu não quero espiritualizar esse momento, porque se tem muitas pregações que aquela pedra era Cristo, ou representava Cristo, eu não quero falar sobre isso. Mas você colocar a cabeça numa pedra para dormir não é tão fácil assim. Já experimentou fazer isso? Será que vai doer ou não a sua cabeça? Será que você vai levantar com um baita torcicolo porque estava com a cabeça em cima de uma pedra? E ele fez aquela pedra de travesseiro, mas foi um momento importantíssimo na vida de Jacó, porque ali Deus lhe apareceu, se abriu um portal, ou melhor, já existia um portal, porque Deus tinha aparecido a Abraão ali, naquele lugar que era Betel, a caminho de Harã. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Interessante que Deus tinha falado mesmo a Abraão. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-te asa ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Amados, Deus está aí, Deus está contigo, lá quando você vai dormir, na tua cama, no teu quarto. E muitas vezes aquilo parece que escapa do seu pensamento. Parece que você está pensando tanto no seu problema, que você se esquece, ou é indiferente, de que Deus está ali. Jesus disse assim: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora em secreto ao Pai, que no secreto Ele vai te ouvir, e vai te responder. E ele, de repente, no meio daquela situação em que ele estava, ele ouviu Deus. Deus apareceu a ele, mesmo que tenha sido num sonho, mas foi algo real na vida dele. Eu quero dizer algo para você, que nesta noite, Deus pode falar contigo lá no teu quarto. Aleluia! O negócio é você conectar o teu espírito com Ele. É você deixar o teu espírito livre para se conectar com Deus. E se você estiver passando por uma situação difícil, se conecte muito mais ainda, porque Deus permite às vezes situações complicadas, para você se conectar muito mais com Ele, para você entender que Ele quer que você se ligue a Ele, e comece a pensar nele, porque com certeza Jacó começou a pensar: eu estou aqui sozinho, estou abandonado, estou fugindo, não sei, estou indo para Harã, mas não sei o que eu vou encontrar lá, eu não sei que situação vai estar lá, e eu estou aqui nesse deserto só, nessa escuridão. Com certeza, no espírito dele, ele deve ter clamado a Deus: Senhor, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta, eu sei que eu fiz coisa errada, eu sei que fiz algo que tu não te agradaste com isso, eu enganei o meu irmão, eu roubei a sua primogenitura, eu fui falso, eu fui um hipócrita, eu fui mau, eu deixei-me ser enganado. Com certeza ele deve ter se quebrantado diante de Deus, ele deve ter chorado diante de Deus,
E ele deve ter falado: agora eu estou aqui sozinho, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai se tornar a minha situação daqui para frente? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já pensaram nisso. Já pensaram dessa forma: o que eu vou fazer da minha vida agora? Parece que ninguém quer nada comigo, parece que eu fui abandonado, parece que eu estou sozinho, e eu estou diante de um grande problema, de um problemão, de algo muito vultuoso para resolver, e parece que não tem solução, parece que não tem saída. Acho que a saída é a morte. E quantas pessoas já pensou em chutar tudo para cima e fugir para algum lugar, como se ela fosse se livrar do problema? Não, se você foge, o problema vai atrás, amados. Há um Deus que é a solução. Há um Deus, como eu disse, que quer falar a você e que quer lhe dar uma visão, e que quer se manifestar poderosamente e gloriosamente na sua vida, assim como se manifestou na vida de Jacó. E ele viu Deus que estava por cima da escada, e ele viu uma escada que vinha do céu na terra, e ali os céus se abriram sobre a vida de Jacó, mesmo ele tendo feito uma besteira. Mas com certeza, para Deus ter feito isso, ele devia ter se arrependido. Ele devia estar com o coração muito quebrantado. E foi um momento especial para Deus se manifestar na vida dele, e se manifestou na vida dele. E falou com ele: olha, sabe, este lugar, o teu patriarca, o pai do seu pai esteve aqui. Eu falei com ele aqui ele me erigiu um altar. E eu falei para ele que daria essa terra a ele e a sua descendência. Jacó, eu estou confirmando esta promessa na sua vida. Eu não me esqueci daquilo que eu falei. Eu não me esqueci das promessas. Está vendo essa terra? Eu darei a ti, a tua descendência, Jacó. Eu estou lhe confirmando. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele falou mesmo a Abraão, seu patriarca: Abraão, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero falar algo profético para ti: em ti serão benditas muitas famílias na terra, porque é isso que Deus quer fazer. Em ti serão benditas muitas pessoas, através de ti muita gente vai saber e vai conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Através de ti muitas pessoas serão alcançadas e farão parte da tua família da fé. Aleluia, como diz em Gálatas capítulo 6, a família da fé é muito mais importante que a família biológica, porque está recebendo o mesmo sangue, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Com certeza, receba esta palavra profética. Muita gente, comunidades, famílias e até cidades, quando também posso dizer nações, serão benditas através da tua vida. Porque Deus, Ele continua com o mesmo pensamento. Ele não mudou de ideia ao teu respeito. Ele continua querendo te abençoar e querendo tornar a tua vida bem-aventurada, para que muitos também sejam, porque Ele não quer parar só em você. Você é um canal, um portal, para que Ele atinja os outros também, para que Ele atinja muitas famílias também, para que Ele atinja muitas vidas que podem estar desesperadas, que podem estar à beira, às vezes, de um suicídio, à beira da morte, ou à beira de uma total desintegração. E Deus está esperando que você o ouça. Eu quero profetizar que nesta noite você possa ouvir a voz do Senhor. Que você comece a botar os teus ouvidos nele, que você comece a botar o teu espírito nele, que você comece a querer que Ele fale com você, a realmente ter sede dessa presença, de ouvir a sua voz, porque certamente Ele vai falar, Ele vai fazer algo extraordinário, Ele vai abrir o céu sobre ti, ainda que esteja de bronze. É neste momento que nesta nação Deus vai fazer algo, porque tem muita gente que não se dobrou a Baal, tem muita gente clamando, tem muita gente buscando, tem muita gente jejuando, tem muita gente adorando, para que Deus venha
venha e se manifeste. E eu creio que é o tempo de uma grande manifestação do Senhor, aleluia, porque é um tempo difícil, e é no tempo difícil que a glória do Senhor se manifesta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Com certeza Jacó não esperava por isso. Ele não esperava. Mas ele viu que Deus lançou para trás das costas dele os pecados dele. Com certeza ali ele se confessou. Ele abriu seu coração a Deus. Eu sugiro que você abra o seu coração a Deus. Porque nós não somos perfeitos. Às vezes nós queremos lançar as nossas frustrações nos outros, os nossos defeitos nós queremos lançar sobre a vida dos outros, e dizendo que ela que é assim, assado, cozido e frito, e muitas vezes são coisas que estão dentro de você, no seu coração, e você está dizendo que é outra pessoa, que é errada, que faz isso, faz aquilo, e é tudo aquilo que você faz. Você quer colocar nas costas das outras pessoas, porque os fariseus eles faziam isso. Eles atavam fardos pesados sobre as costas dos outros, mas eles mesmos não erguiam nem com um dedo. Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer te curar sua alma. Mas Ele está esperando que você abra o seu coração para Ele. Ele está esperando um derramamento. Porque quando você se derrama, Deus pode mudar de ideia até em realizar um juízo, assim como mudou de ideia contra Nínive. Deus falou que ia trazer um juízo sobre Nínive e ia destruir Nínive. Mas quando Jonas tomou um rumo na cabeça dele, porque ele estava fugindo, e Deus deu um jeito que ele fosse para Nínive pregar a palavra, diz que em 3 dias ele percorreu toda Nínive, e até os animais jejuaram. E a palavra diz, Deus se arrependeu de trazer o juízo que ia trazer sobre Nínive. Deus se arrependeu, amados. Por isso que eu digo que arrependimento vem de Deus, não é algo que vem do nosso coração. O que vem do nosso coração é, como diz, remorso. Remorso é que é uma coisa humana, mas arrependimento é Deus que dá. Deus é tão bom, tão especial, tão todo-poderoso, que Ele até se arrepende. Já parou para pensar nisso? Ele é tão bom que Ele enviou Jesus como carne, em carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E os nossos pecados crucificaram Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. E Jesus sabia que ia ser uma missão dolorosa, mas Ele tinha que fazer para nós podermos sermos salvos e sermos ligados na oliveira, Israel. Fazermos parte das promessas que Ele havia feito a Abraão, e que nós viemos a ser herdeiros destas promessas. Aleluia! Nós éramos a parte de tudo isso. As promessas não eram para Israel, para os israelitas, eram para eles. Mas nós fomos ligados lá, porque eles rejeitaram o Messias, e nós fomos ligados. Por isso eu digo uma coisa, não fale mal de judeu nenhum. Não xingue, não fale mal, não pense mal de nenhum judeu. Sabe por quê? A salvação veio por eles. Porque a primeira igreja que foi levantada era só composta de judeus. Nós devemos isso a estes homens aqui, Jacó, Abraão, Gideão, Davi, José, Isaías e tantos outros, que a palavra fala que o mundo não era digno deles, porque eles creram na promessa que haveria de vir, com o Cristo que haveria de vir. Eles creram antes que Ele viesse. Eles não estavam dando por vista, aqueles homens.
ainda que tivesse vindo a lei, mas tiveram homens especiais que foram levantados por Deus como profetas poderosos daquele tempo, que creram que Jesus haveria de vir, que o Messias haveria de vir, e eles iam transmitindo para as suas outras gerações, para os seus filhos, e os filhos iam falando para os outros, e eles creram. Foram perseguidos, apedrejados, muitos cerrados pelo meio. Imagina o que eles passaram, para que hoje nós pudéssemos ter o Evangelho e pudéssemos até falar livremente dele aqui no Brasil. Quantas nações ainda que são, muitas pessoas são perseguidas. A Isabela vai ouvir falar muito das pessoas perseguidas, já tem ouvido, das pessoas que são perseguidas em lugares que não se pode ter uma Bíblia, e que se alguém te pegar com uma folha de uma Bíblia, você pode ser executado. E nós estamos numa nação que nós podemos pregar livremente, e podemos falar do amor de Deus. Queridos, comece a pensar nisso. Deus vai falar contigo. Deus vai abrir o céu sobre a tua vida, porque Ele continua querendo fazer isso, Ele não desistiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero te falar de uma outra coisa, do próprio Senhor Jesus. Jesus até então tinha vivido até os 30 anos, e não tem registro na Bíblia se ele tinha já ouvido a voz de Deus, ou a voz do Pai. O registro que se tem é que quando ele tinha 12 anos, ele foi lá a Jerusalém, porque era o tempo da Páscoa, e todas as famílias de várias nações, ou de todas as nações da época, nas festividades judaicas, elas subiam para Jerusalém, nas festas mais importantes. Tanto é que no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, tinham 120 nações em Jerusalém, porque eles tinham ido para comemorar o dia de Pentecostes, tinham comemorado o dia da Páscoa 50 dias antes, e depois de 50 dias ia ter o dia de Pentecostes, que é o início da colheita, e eles fazem uma festa e levam as primícias para Deus, até hoje. Então, ali Deus se manifestou no dia de Pentecostes. E Jesus, o registro que se tem é que, quando teve essa Páscoa, ele tinha 12 anos, ele aparece no templo, falando com os doutores da lei, os escribas, os fariseus, e os pais procurando, até que encontraram ele depois de 3 dias lá dentro do templo, e se admiraram, porque ele estava falando com os outros, e aqueles estavam admirados de ouvir a sabedoria que saíram pelas palavras de Jesus, quando ele tinha apenas 12 anos. Depois disso você não ouve mais falar, você não sabe se ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha caminhado até os 30 anos, foi carpinteiro, ele trabalhou no secular. Às vezes nós espiritualizamos demais as coisas, amados. Jesus trabalhou e pegou em madeira pesada, porque naquele tempo não tinha o maquinário que tem hoje. As mãos de Jesus eram calejadas, ele tinha uma complexão física forte, porque ele carregava aquelas toras, aquelas árvores, para cortar, para serrar, eram coisas rústicas. Então ele tinha trabalhado, e diz que ele era esforçado nos trabalhos. Isaías 53 fala sobre isso. Mas chegou aos 30 anos, ele discerniu que era o momento de começar o ministério dele. Abre Marcos capítulo 1, versículo 10. Aleluia. Isso Deus colocou no meu espírito agora em pouco. Então, quando ele discerniu isso, ele foi a João, para ser batizado por João, se submeteu a João. Veja a mentalidade do Filho de Deus. Eu sou homem, eu estou em carne, então não tem regalias para mim. Eu não posso ter regalias, porque se eu começar a agir como Deus, eu não vou conseguir ir para a cruz, e eu não vou poder salvar a humanidade.
Então eu tenho que me portar como homem, eu tenho que me esvaziar. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós não nos esvaziamos. Nós começamos a botar fé na nossa razão. Nós começamos a se apegar demais na nossa razão, naquilo que conhecemos humanamente ou racionalmente falando, e pensamos que nós mesmos temos a solução, mas há um Deus que quer cuidar de tudo da sua vida. Tudo! Porque Ele fez tudo. Ele enviou a inteligência divina sobre a nossa mente. Porque Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. Então é inteligência celestial, não é daqui. Nós trocamos, houve uma metanoia, nós trocamos pela inteligência divina, pela sabedoria do céu. E Jesus, ele foi caminhando, com certeza, ele ia nas sinagogas, ele estudava os rolos proféticos, ele precisava aprender normalmente, como homem normal, mesmo sendo filho de Deus, o Messias, que não tinha pecado nenhum no sangue, na corrente sanguínea dele. E chegou o momento dele ir lá, e chegar para João e falar, o Filho de Deus, o próprio Deus, chegar para outro homem e falar, me batiza, eu me ajoelhar aqui, você me submerge na água. Não, eu não posso fazer isso, não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Não, João, não relute, faça isso, importa que se cumpra toda a justiça de Deus. E João então consentiu e batizou Jesus. Olha o caminho de Jesus, olha o esvaziar de Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Assim mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Deus quer te exaltar. Deus quer te exaltar. Não pense que esse problema é para te derrubar, para te dar uma rasteira. Deus não faz isso com ninguém. Esse problema é para te aperfeiçoar, é para te ajustar aos moldes que Deus quer e que Deus preparou, aos moldes do seu Filho, para você ser feitura de Jesus, como diz a palavra, aleluia. Naqueles dias, ou melhor, vamos no 10, logo que saiu da água, viu os céus abertos. Ou seja, Jesus, você não está caminhando no escuro. E o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Espera. Em Cristo Jesus, de fato, você se torna também filho de Deus. Ele é o seu irmão mais velho, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então tem um determinado momento que o céu se abre sobre a tua vida e Deus fala assim: Tu és o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Porque tu não és qualquer pessoa. O momento que você começou a ouvir a palavra e começou a entender os propósitos de Deus, e começou a mergulhar nesse evangelho que é poderoso, que é a coisa mais poderosa que existe no universo, é a palavra de Deus, que veio dos céus, ela não é da terra, amados. Quanto mais você se firmar na palavra que veio do céu, porque ela foi escrita lá primeiro, a palavra fala no Salmo 119, 89, a palavra de Deus é eterna, porque ela foi escrita nos céus, e depois de escrita nos céus, Jesus a trouxe, e neste momento o céu se abre. Eu quero declarar que o céu já está aberto sobre a tua vida, é que você não tem prestado atenção nisso. Quantas palavras proféticas, quantas palavras pelas quais muitos aqui já foram tocados. Isso significa que naquele momento o céu estava se abrindo sobre a tua vida e Deus estava falando contigo, estava confirmando a promessa daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele quer fazer e com certeza daquilo que Ele fará. Aleluia! Tu és o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Tu és a minha filha amada, em quem minha alma se compraz. Tu és meu filho amado, querido, desejado. É a mesma coisa como uma mãe, um pai deseja aquela criança que está no ventre, e a quer, e a deseja mesmo, de verdade, e não vê a hora que ela nasce.
para os pais dizer: tu és meu bebê amado, meu filho amado, em quem minha alma se compraz. A mesma coisa, como se Jesus estivesse tendo um novo nascimento, porque ele teve que ir por batismo. O dia que você foi batizado, ainda que você não tenha ouvido literalmente ou ouvido audivelmente, eu quero dizer que Deus estava falando no teu espírito: tu és meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Você não é lixo, você não é porcaria nenhuma, você é filho de Deus. Se tornou por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso. Aleluia. Você começou a fazer parte da família de um Deus de amor. Aconteceu uma outra coisa aqui no livro de João, capítulo 1. Por isso que eu quero dizer para você que tem momentos marcantes na sua vida. Tem momentos que te marcam. E eu quero dizer algo: hoje Deus quer te marcar. Assim como, não estou fazendo comparação com gado. O gado não é marcado para dizer que aquele gado é daquela pessoa que marcou. Então hoje é diferente, né? Hoje é chip, sei lá. Eu estou por fora. Mas antigamente era um ferro que ficava lá na brasa e põe a marca do dono daquele gado. Para todos saberem, os vizinhos saberem que se aquele gado pulasse a porteira ou a cerca e fosse para o outro vizinho, e quando vissem a marca, tinham que devolver para o dono daquela marca. Quando você se converteu, verdadeiramente veio a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Para que todo mundo espiritual, para que o inferno saiba de quem você é filho. Ele sabe de quem você é filho. Você é filho do mesmo Pai de Jesus, porque você é co-herdeiro de Jesus e herdeiro de Deus. Diz na palavra: você já foi livre da escravidão. Não se incomode com a luta, mas trate a luta do seguinte modo: eu vou subir esse degrau chamado luta, chamado circunstância, chamado algo que é temporário, vai me fazer chegar mais perto do meu Deus Todo-Poderoso, vai me fazer chegar mais perto do meu Deus amado, do meu Jesus querido. Eu vou ouvir melhor a voz dele, eu vou estar mais íntimo dele. Aleluia, porque é isso que Deus quer fazer, que você se torne mais íntimo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso a Jesus, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Nós precisamos ter um desconfiômetro em nós, porque quantas vezes Deus já deu sinais. Muitas vezes quando eu pedi sinais, Deus me deu sinais. Deus é tão tremendo, Ele não falha. Quantos sinais Deus já me deu? Deu para a tua pastora um sinal que Deus já tinha curado ela, e que não era mais para ela fazer quimioterapia, e a partir daquele dia ela não fez mais, porque Deus já tinha curado. Deus deu um sinal nos céus, visível, claro, nítido, para que ela não tivesse dúvida. Por isso que tu és um filho amado. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Deus não vai retirar isso de você. Deus não vai quebrar a aliança que fez contigo. Ele não vai alterar o que saiu dos seus lábios, está na palavra. É nós que alteramos essa condição, pelas nossas atitudes, às vezes pela nossa indiferença, às vezes pelo nosso desprezo, pelo próprio poder desta palavra. Esta palavra é poderosa, amados. Essa palavra faz com que ela se torne decreto nos seus lábios, e onde você pode decretar, e o ambiente mudar, as pessoas mudarem, a situação até de uma nação mudar, pelo teu decreto, o decreto que vier pela força desta palavra. Daniel mudou a situação da Babilônia, pela força da palavra, em quem ele cria. Versículo 45 de João capítulo 1. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei,
Imagina se esse homem estava esperando ou não o Messias, o Natanael. Ele estava desesperadamente esperando. Mas ele mal imaginava que o Messias já estava lá. Ele não tinha percebido isso, o Messias já estava lá. Já estava pregando. E ele nem desconfiava. Mas Felipe falou para ele: olha, é o seguinte, achamos aquele que Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Apesar que Jesus nasceu em Belém, conforme a palavra profética já tinha dito, que ele viria de Betlehem, casa do pão, que chamamos de Belém, casa do pão. É de lá que veio o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo, aleluia. Tremendo, não é? É tudo direitinho, a palavra profética é certeira. Ela não falha, não falha 1 milímetro, ela vai no alvo. Amém? E respondeu Felipe: vem ver. Quando Jesus viu Natanael, porque havia uma sede, uma vontade no coração de Natanael de conhecer o Messias, porque ele estava esperando. Mas só que ele estava debaixo da figueira, ele estava debaixo da lei, ele ainda estava debaixo do legalismo. Entenda o que é a figueira, o que significava a figueira, a nação de Israel que vivia pela lei, que viu o Messias, mas não reconheceu e continuou debaixo da lei. E Jesus, quando chega em Jerusalém para ir para a cruz, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo e ver o que estava acontecendo. Ele não é recebido no próprio templo como Messias, ele sai de lá, vê uma figueira e tem fome, uma aparente fome. A fome era de fruto digno de arrependimento. Ele vai na figueira, ele sabia, ele é o Criador dos céus e da terra, ele sabia que não ia encontrar fruto, e chega na figueira e de fato não tinha fruto, e ele amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou até a raiz. Ele estava amaldiçoando aquilo que era o legalismo, porque o Messias estava lá e não foi recebido. E eles continuavam levando sacrifícios inúteis, e não um coração contrito e quebrantado. Era esse fruto que Jesus tinha vindo buscar. E Natanael estava debaixo da figueira ainda, porque não tinha conhecido o Messias. E o que acontece? Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Eram duas coisas, literal e espiritual. Figueira como legalismo, como lei, e figueira como figueira mesmo, uma árvore. Não é tremendo isso? Jesus te conhece de capa a capa. Por isso que não dá para enganar Deus. Por isso, quanto mais formos abertos para Deus, quanto mais tivermos um coração contrito e quebrantado para Deus, mais fácil se torna a nossa vida, mais abençoada se torna a nossa vida, o caminho se torna mais plano. Deus arranca tudo que é pedra de tropeço, quando o teu coração é quebrantado e contrito, como era de Natanael, porque Jesus logo fala quem ele é: você não é uma pessoa falsa, Natanael, eu estou vendo no teu coração. Antes que Felipe te chamasse, versículo 48, te vi quando estavas debaixo da figueira. Agora estou te tirando debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, que é mestre, instrutor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amados, por causa de uma revelação, aquilo toca no espírito dele, e imediatamente ele fala quem é Jesus. Uma revelação, mas ele entendeu dos dois jeitos. Espera aí, Jesus me viu que eu estava debaixo da lei ainda, esperando o libertador, esperando o Redentor, que eu vi pelos rolos proféticos que ele viria, e ele me revelou onde eu estava. De fato, eu estava debaixo da lei, estava mesmo também debaixo de uma figueira, na sombra da morte. Porque a lei, deixa eu explicar uma coisa, a lei apontava o pecado e condenava o homem,
mostrava que tudo aquilo que ele fazia era pecado, e que o condenava. Então ele estava debaixo de uma tutela chamada lei, esperando o libertador, para que quando ele chegasse, o tirasse debaixo da condenação. A palavra diz isso em Gálatas 4:4. E no plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para tirar os que estavam debaixo da lei, debaixo da condenação. E ele fala isso para Natanael, e ele fala: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o seguinte, Natanael, o céu se abriu sobre você, porque o teu coração é simples. Com uma revelação você creu quem eu era, e você falou quem eu era, o Messias, o Filho de Deus. É isso mesmo. Então os céus vai se abrir sobre a sua vida. Amados, se Deus encontrar hoje um coração simples, sincero e verdadeiro para Ele, os céus vai se abrir sobre a sua vida para não se fechar mais. E Deus vai te guiar. A paz do Senhor, que excede a todo entendimento, vai guiar a sua vida, vai abrir caminhos que você não imagina diante de ti, vai suprir tuas necessidades de uma forma sobrenatural. O Senhor vai fazer com que você o conheça muito mais. O Senhor vai te revelar coisas profundas. O Senhor vai te levar a uma certa atmosfera, é uma certa dimensão que você não calcula, porque é isso que Deus quer fazer, assim como Ele levou Natanael a uma dimensão que ele não imaginava, e Ele falou: os céus vão se abrir agora sobre ti, e as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Eu declaro essa sobrenaturalidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas entenda, Deus está buscando um coração simples, humilde, assim como encontrou de Natanael, e Ele vai abrir os céus sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia.